Bom, boa noite, pessoal. Obrigada, Laura, pela apresentação. Então, eu trabalho, né, com aprendizagem, com sono, com memória, com atenção, já há 38 anos, e sou mãe de dois rapazes, um deles tem 31 anos. Então, tem uma jornada aí de autossuperação, de desafios, de aprimoramento no amor e na aprendizagem, com muitas e muitas lições de vida, tá? É um prazer enorme estar aqui com vocês e falar, né, para falar de um tema tão importante que, na verdade, é a base da saúde física e mental, né? Ela falou da alimentação, também é uma das bases, e a atividade física. E eu vou falar do sono hoje para vocês, então. Eu vou falar bem rapidinho como o sono funciona, tá? O sono, ele é dividido em 4 estágios. As fases do sono se organizam em ciclos, que se repetem ao longo do dia, tá? Cada fase tem função específica para o cérebro e também para o corpo. A gente costuma separar o cérebro e o corpo, mas, na verdade, eles estão interligados completamente, tanto que se cortar a cabeça, a gente não sobrevive, né? Então, existe toda uma interação muito importante, a gente tem que olhar para o nosso corpo, para o nosso cérebro, de uma maneira muito cuidadosa, muito atenciosa, para a gente sobreviver, porque a gente, como alma, a gente está dentro dele. Então, para a gente se manifestar, a gente precisa cuidar muito bem do nosso corpo. O sono, ele está dividido em 4 estágios. O primeiro estágio é o M1, do sono leve. É aquele da transição da vigília para o sono. Daquele relaxamentozinho inicial, daqueles pensamentos leves, soltos, e da facilidade ainda de despertar, né? Ele vai levar ali uns 5% do sono só. Aí tem o sono N2, o estágio N2, que já é quando o corpo começa a alterar suas funções fisiológicas. Tem uma queda da frequência cardíaca e uma queda na temperatura corporal. Essa queda na temperatura corporal, depois a gente vai ver lá quando a gente for falar de rotina de sono. Ela é muito importante e tem maneiras da gente ajudar o corpo a diminuir essa temperatura e dormir melhor, tá? E é justamente nesse período aqui, entre N1 e N2, que pode aparecer aqueles fogachos, imagino que vocês já ouviram falar, né, dos fogachos da menopausa, é justamente quando o corpo quer diminuir a temperatura, mas ele se bagunça ali, ele entra num certo caos, ele tem dificuldade, aí ele sobe muito a temperatura e depois consegue dominar e diminuir. Então, às vezes, a mulher sente aquele calorzão, depois esfria de vez. É ele tentando controlar a temperatura. Essa fase, essa segunda fase, esse estágio 2, ela é de consolidação inicial da memória. Então, a gente já começa a trabalhar um pouquinho de memória ali. E depois aparecem algumas ondas bem diferentes, específicas nessa fase. Leva, assim, uns 45, 50% do sono total. Depois vem o sono profundo, N3. Todo mundo já ouviu falar do sono profundo, né? O sono de ondas lentas, tá? Onde existe um reparo maior do corpo, um reparo tanto físico quanto neuromuscular. Então, toda a parte de tanto de neurônios, quanto de nervos, quanto de toda a parte física, vai ser dessa parte, nesse momento do sono, o cérebro vai estar se reorganizando para fazer tipo uma manutenção dessa parte. Tá? Então, durante o dia, você fez muita atividade física, você lesionou lá a musculatura, quando a gente levanta muito peso, a gente lesiona as fibras musculares, né? Então, durante o sono, o corpo prepara uma série de libera substâncias para fazer a reconstrução dessas fibras que foram quebradas. A liberação de hormônios, como, por exemplo, o hormônio do crescimento. A gente tem hormônio de crescimento a vida toda, tá, gente? A gente tem hormônio de crescimento só na infância, não. Porque ele serve também para reparação de musculatura, de pele, ele vai servir para toda a nossa restauração de tecidos do corpo. Tem uma redução da tensão muscular, né? Então, se relaxa mais nessa fase, um relaxamento mais
mais profundo, tá? E aqui, essa fase, a N3, ela é importantíssima para o metabolismo. O que é o metabolismo? É o funcionamento celular. Então, todas aquelas trocas que existem dentro das células ali, onde todos aqueles metabólitos que foram criados durante o dia, durante a vigília, quando você está prestando muita atenção, quando você está trabalhando muito, então você está gerando um monte de resíduo. O metabolismo é que vai cuidar dessa transformação desses resíduos e dessa transformação também de uma substância na outra, tá? Então, você come algumas coisas e esses alimentos, eles vão se transformar em substâncias dentro de você que vai criar um ambiente equilibrado para você sobreviver. Além de essencial para imunidade. Então, os nossos soldados internos, né, todas as células que vão cuidar da nossa proteção, então, quando entra um vírus, por exemplo, esses soldados têm que ir lá e capturar e dar fim nesse vírus. Então, todo esse processo imunológico, ele vai ser cuidado também durante o sono, tá? Essa fase N3, ela é mais ou menos uns 15, 25% do sono. É mais concentrado na primeira parte da noite. Então, quando você acorda, quando você vai dormir, você tem mais sonos N3, tá? Você entra no N1, passa por N2, aí fica um tempo maior em N3, faz o sono REM, aí depois você tem que voltar de novo na primeira fase. O sono, ele vai passar a gente tem que passar 4 a 5 vezes por todas essas fases que eu estou mostrando para vocês. Existe um ponto muito importante do N3, que é a limpeza cerebral. Essa limpeza, ela vai acontecer no sistema linfático. Existe o sistema linfático no corpo e o sistema linfático no cérebro, tá? Então, quando esse sistema começa a ficar mais ativo, espaços entre o neurônio começam a aumentar. Esses espaços vão aumentando em até 60%, então dá uma inchada mesmo, fica maiorzinho, tá? E aí todo aquele líquido, o líquor, ele vai aumentar de quantidade, por isso que é importante beber água durante o dia, e beber água não imediatamente antes de dormir, mas beber uma quantidade boa de água, porque o corpo vai reservar água para mandar essa substância, né? Porque o líquor, ele tem outras substâncias, mas ele é à base de água. Então, ele vai hidratar todo o cérebro para pegar aquelas substâncias tóxicas e remover todas elas ali do cérebro. Então, veja bem a importância, né? O cérebro, nesse momento, ele entra em modo de manutenção profunda, tá? Então, N3 é isso aí. Depois do N3, ele vai para o sono REM, que é o sono dos sonhos, onde vai ter uma ativação cerebral muito parecida com a de vigília, tá? Quando a gente vai olhar um EEG, é muito parecido como se a pessoa tivesse acordado. Mas não, a pessoa tem aquele sistema, chama atonia muscular, ele tem um sistema de proteção que para com a função muscular e a pessoa começa, então, a sonhar. Durante esses sonhos, há uma consolidação da memória e da aprendizagem. Então, veja bem, a consolidação também é de aspectos emocionais, tá? Então, se você não tem o sono REM, a sua capacidade, ou se você tem baixa quantidade de sono REM, ou se o seu sono REM fica muito quebrado, você diminui o tempo dele, você tem baixa condição de controlar as próprias emoções. Olha que interessante. A maioria das pessoas acho que não sabe disso, mas a gente percebe isso, né? Quando a gente dorme mal, a gente percebe de manhã que muda o humor, né? A gente fica muito cansada. Então, é nesse momento do sono REM, tá? Do sono, onde vão ter os sonhos, que a gente vai fazer o cérebro é mais ou menos assim, tá? De uma forma, vamos dizer,
vamos dizer assim, superficial. Ele vai lembrar o que aconteceu durante o dia e ele vai procurar locais onde ele vai relacionar aquelas informações e elas vão ficar ali instaladas no seu cérebro, porque não existe um lugar de memória, né? Um lugar único para isso. Existe uma rede de lembrança que quando você lembra de alguma coisa, você aciona uma rede neural. A gente chama essa rede de engrama, tá? Então, cada memória tem um engrama. Quando você aciona aquele engrama, você está acionando uma determinada memória. E para aprender, a gente vai fazer algumas relações, a gente vai ligar alguns detritos dos neurônios de formas diferentes para que aquele engrama seja um engrama próprio daquela aprendizagem, tá? Então, aprender é modificar o cérebro criando conexões novas. Então, existe uma mudança anatômica, e essas mudanças acontecem na maior parte, em maior quantidade durante o sono. Acontece muito mais durante o sono do que durante a vigília. Durante a vigília também acontece, tá, gente? Porque, por exemplo, no hipocampo, quando você começa a pensar e quando você começa a memorizar, a aprender, o hipocampo já faz alterações. Mas outras áreas do cérebro, em forma de rede, vão ser acionadas durante o sono para instalar essas memórias ali, para elas ficarem mais consolidadas, para você ter mais facilidade de lembrar depois. Existe o sono REM, ele vai ser mais duradouro, tá? Melhor a palavra, ele vai ser mais frequente na segunda metade da noite. O sono REM, ele fica entre 20% e 25% do sono. Tem muita gente que fala, eu não sonho. Não, é porque se você não sonhasse de jeito nenhum, se você não entrasse no sono REM de forma nenhuma, você ficaria extremamente cansado, extremamente irritado, você não conseguiria regular suas emoções, tá? E você teria uma tensão muscular muito grande. E a gente sabe que existe alguns desses aspectos, mas não é assim tão exacerbado. Quando o sono REM não está presente, ele fica exacerbado, entende? Então, a gente sonha sim. Só que, se você não acordar durante o sono REM, se você não acordar durante o sonho, você não lembra dele. Então, você tem que acordar ali pertinho. No dia que você lembra do sonho, é porque você acordou ali, ou no finalzinho do sono REM, ou no meio do sono REM, né? Geralmente, quando a gente tem um pesadelo, a gente acorda no meio, que a gente se assusta e acaba acordando. Então, e vocês podem perceber que se há todo esse mecanismo fisiológico durante o sono, o quanto ele é importante, né? Vamos pensar aí numa orquestra, numa sinfonia que vai tocar. Precisa que todos os instrumentos estejam em boa condição, que todos os instrumentos estejam afinados, que todos os músicos estejam bem, né? Com bastante atenção, com tranquilidade. Precisa do maestro que saiba o que está fazendo. Então, o sono é assim, ele é como uma orquestra bem regida. Se você pegar um instrumento daquele e tirar um instrumento, vai ficar faltando alguma coisa. Se a orquestra estiver tocando e algum instrumento ali estiver desafinado, vai atrapalhar o resultado final, entende? Então, o sono, ele é muito delicado, ele precisa de toda essa parafernália, de toda essa interação entre todos esses elementos do metabolismo para que ele tenha uma qualidade, uma quantidade muito boa e para que a gente funcione perfeitamente, para a gente funcione numa condição adequada para poder conseguir dar conta das demandas do nosso dia, né? E conseguir no dia seguinte estar descansado para dar conta de outras demandas novamente.
porque o corpo não para, né? A gente para à noite, a gente pensa, o sono é perda de tempo, você vai ficar lá deitado gastando tempo. Não, o sono é um momento em que seu corpo está trabalhando absurdamente, seu cérebro está trabalhando ainda mais. Embora você não esteja vendo, não tenha um comportamento visível, não tenha um movimento ali sendo feito, né, dentro das suas células, dentro dos nos tecidos do seu corpo, tudo está sendo estruturado para que no dia seguinte você tenha de novo disposição e condições de manter a sua qualidade de vida e de seguir em frente e bem, tá? Então, o que acontece? Essas fases, aquilo que eu falei, a gente tem as 4 fases, a gente tem que passar pelas 4 fases 4 ou 5 vezes. Se você quebra, por exemplo, você passa por N1 e N2 e quebra, existe uma fragmentação, geralmente as fragmentações são em N3 e no sono REM, tá? Mesmo quando tem horas suficientes. Se você quebrar ali, vai voltar para o N1. Então, pode ser que não dê tempo de você fazer N3 e sono REM. E aí você vai perder, porque justamente é N3 e sono REM que a gente pode perceber que tem uma gama maior de elementos que vão ser trabalhados, né? Em termos de metabolismo, em termos de qualidade de produção de hormônios, de neurotransmissores, uma série de substâncias que são primordiais para o nosso bom funcionamento. E não é só importante a quantidade de horas, a qualidade do sono também é importante. Então, esse sono superficial, ele vai inibir um bom funcionamento do sono e a restauração que a gente precisa, tá? Então, se a gente não tem, ou tem pouco, ou inadequado, o N3 e o REM, a gente vai ficar com o corpo rígido, podendo causar dor. Tem gente que tem dor inespecífica, pode ser um sono ruim, fica lá tenso demais, e aquela tensão persistente, a pessoa não consegue relaxar, porque os metabólitos responsáveis pelo relaxamento não foram produzidos adequadamente. Então, a pessoa tenta, mas ela não tem a mesma habilidade para conseguir aquele relaxamento. Tem um cansaço enorme ao acordar, né? Esse cansaço é gerado pela adenosina, depois a gente vai falar da adenosina lá no café da manhã, tá? Porque a adenosina é um marcador, mas é um marcador de cansaço. Então, quanto mais cansaço você tem, mais você vai produzindo adenosina. Quando chega à noite, na hora daquela limpeza, o cérebro vai encher lá do líquor, né, para limpar tudo e leva aquela adenosina toda embora. Quando ele leva a adenosina toda embora, ele faz a limpeza completa, você acorda, ai, que dia lindo, ai, que dia maravilhoso, sabe? Pode estar chovendo, mas você tem energia, você tem disposição, você tem gosto por aquilo que você vai fazer. Então, o cansaço passa e isso aparece. Se você perde também qualidades do N3 e REM, pode aparecer muita irritabilidade. Eu falo para os meus pacientes assim que às vezes eles ficam parecendo Hulk. Você deixa um nada acontecer, sai uma coisinha, me conta uma história de que alguma coisinha caiu, foi fora do lugar, e eles já explodiram. O marido falou com um tom um pouquinho mais elevado, já achou um monte de coisa, já sentiu como se aquilo fosse agressivo, e nem sempre é, tá? Existe toda uma desregulação quando o sono é ruim. Desregulação do sistema nervoso. Essa desregulação do sistema nervoso é uma desregulação do próprio cérebro, porque apesar de ser o cérebro que está fazendo isso também, ele regula o corpo, mas ele regula ele mesmo também, né? Então é aquele maestro daquela orquestra que está ali bêbado, não dormiu, está bêbado. Imagina como que ele vai reger uma orquestra bêbado, né? Jamais vai sair um resultado maravilhoso, tá? Então, a gente vai percebendo
que o sono é realmente fundamental, não é aquela coisa, vou deixar para amanhã, não, hoje não dá tempo, hoje eu tenho que fazer tantas horas de atividade física, então eu vou acordar mais cedo e eu diminuo o tempo de sono. Não, eu tenho que fazer atividade física às 5 horas da manhã, tem gente que faz isso, então tem que dormir muito mais cedo, vai contar para trás aí 7, 8 horas de sono e vai dormir na hora adequada para poder acordar às 5 horas da manhã top. Por quê? Se for fazer atividade física sem o sono adequado, também não vai render o que renderia se tivesse fazendo uma atividade física com sono em dia, tá? Então, você vai para lá, você levanta o peso, se você está levantando muito peso, você não consegue render do mesmo jeito, você não consegue fazer todos os movimentos adequados, ou você não consegue fazer todas as repetições, né? Porque o corpo está cansado, o corpo está funcionando mal, tá? E aí, veja bem, é no sono que se regula o cortisol, sabe o cortisol, aquele cortisol famoso? O cortisol é como se fosse um alarme, tá? É um hormônio que ele é um alarme do estresse. Se há um estresse em determinado lugar, o cortisol vai ficar ligado ali, marcando, para poder haver uma restauração daquele lugar. Só que, veja bem, se você já dormiu mal, o corpo já está sentindo que não está bem. Então, o cortisol vai ficar ligado o tempo todo. Aí você vai ficar com o cortisol lá em cima. Vamos pensar aqui num bombeiro, por exemplo. Quando vem quando toca o alarme de incêndio, é chamado bombeiro. Antes mesmo do bombeiro chegar, às vezes as pessoas tentam entrar no local. Se for ali uma panela só, queimando e tal, tudo bem, a pessoa já tira, já limpa, já até liga para o bombeiro, não precisa vir, tá tudo certo, a gente resolveu aqui. Mas veja bem, se você está lá, o corpo está lá gritando, esperneando, fazendo você sentir dor, cansaço, mau humor, irritação, e não faz nada, nunca olha para o sono. É tudo menos o sono. Cortisol lá gritando, gritando, gritando. O que acontece? Vamos pensar no bombeiro de novo? Se o bombeiro chega, antes do bombeiro chegar, o que já acontece? Já evacua o prédio. Então, se ali tinha uma escola, se tinha uma loja, o que tinha ali já parou de funcionar. Por quê? Está em modo de emergência. Não vai ficar fazendo determinadas coisas. Vai focar naquilo que precisa restaurar. Tá? Então, uma série de funções fisiológicas ali vão ser minimizadas para o corpo se concentrar no funcionamento, em apagar aquele fogo, em resolver aquilo que precisa ser resolvido imediatamente. O cortisol ele serve para isso. Então, tem um monte de gente aí com cortisol bem alto, e às vezes não é só o estresse psicológico, sabe? Existe o estresse psicológico, mas também existe o estresse fisiológico. Uma alteração de sono e privação de sono já geram em si o estresse fisiológico, que já faz tanto mal, já é tão danoso quanto o psicológico. Tá? Então, muitas vezes, até vou falar um pouquinho sobre como o sono vai distorcer até os pensamentos. Mas vamos lá, a gente está nos hormônios, vamos falar dos hormônios. Vamos terminar de falar no cortisol. Então, o cortisol, ele vai ficar lá ligado, vai acionar, né, os bombeiros para poder fazer todo o trabalho ali de limpeza, de restauração. Depois eles vão sair e aí depois vai fazer durante o sono vão ser feitos os reparos necessários daquela situação que aconteceu, tá? Então, o cortisol, ele vai ser regulado durante o sono. Se você não regula, ele fica todo maluco. Inclusive, pode tocar em momentos sem necessidade. Então, pode tocar a mais. Por exemplo, você está dirigindo um carro lá mais rápido, porque você está com um horário marcado, você está tenso, mas está dentro do limite de velocidade, mas está tomando mais cuidado, porque tem que dirigir bem, mas tem que chegar um pouco mais rápido. Ok. Quando aquilo acaba, o que tem que acontecer com o corpo? Você tem que relaxar novamente, diminuir ali a produção do cortisol. O que acontece? Se você teve um sono muito ruim,
esse cortisol pode continuar aumentando. Ele não consegue fazer esse controle adequado. Isso vai gerando um estresse cada vez maior, tá? E aí o alarme tocando cada vez mais. E aí todo um desgaste do corpo e do cérebro. Também é no sono que é feita a regulação da melatonina, né? Olha só, o próprio hormônio que vai fazer você dormir. A melatonina é aquele que, quando começa a escurecer, você começa a eliminar. Lá pelas 5 horas, você começa a liberar o GABA. O GABA vai fazer você relaxar para você produzir a melatonina, tá? E a melatonina você produz no começo do sono e lá para as 3 horas da manhã, geralmente, a gente tem uma outra carga de melatonina que é produzida para você continuar o sono até a hora adequada e passar por todos os ciclos direitinho. Um outro hormônio que é regulado, gente, é a insulina. Então, a pessoa que dorme mal pode ter um problema aí com açúcar, né? Pode ter uma resistência insulínica, tá? Que é muito comum hoje em dia. E já é bem falado aí, mas existem dois, eu vou repetir aqui para reforçar, que a gente não gosta de engordar, né? Mas o sono também regula a leptina, que é o hormônio da saciedade, e a grelina, que é o hormônio da fome. Agora, e quando você está com sono ruim, o que pode acontecer? Você chega às 5 horas da tarde, você chega às 7 horas da... Você não come alguma coisa, chega de noite, você está devorando as paredes, você está mordendo quem passa na sua frente. Qualquer coisa você come, né? Aí dá aquela vontade, às vezes chega até uma compulsão. Você já se sente cheia, você sente que não precisa mais, mas você tem mais vontade ali, você tem a vontade de comer, não é fome, é vontade de comer, sabe? Porque não tem a leptina regulada, então você não se sente completamente saciado, tá? Há uma desregulação e também há uma aceleração mental que pode agravar essa desregulação, causando até uma compulsão, tá? Então, tudo isso que eu estou falando, todo esse funcionamento de hormônios, eles são importantíssimos. Os hormônios são os reguladores, são aqueles elementos que vão fazer uma comunicação entre os órgãos, tá? Então, está acontecendo alguma coisa, por exemplo, está acontecendo, você cortou a pele, tá? Você está acontecendo um momento de estresse na sua vida. Alguns hormônios vão ser liberados para que o cérebro saiba o que fazer, para te ajudar a controlar, se regular e alcançar uma estabilidade ali. O metabolismo, ele já acontece dentro da célula, tá? E aí é que a gente vai ver o quanto o sono é realmente profundo, porque ele vai afetar as células, cada célula do nosso corpo, tá? Porque lá dentro das células, lembra do ciclo de Krebs, que a gente aprendeu lá no ensino médio? Pois é, ele trabalha com energia, e durante a noite, o cérebro, ele vai ajudar no funcionamento do ciclo de Krebs. Então, sua energia, se a energia não estiver funcionando bem, você já imagina, né? Cansaço, moleza, desânimo, né? O sistema imunológico, eu falei, e uma questão muito importante, que é a percepção corporal. Como um sono ruim deturpa a percepção corporal. Tanto deturpa que quando a gente... É um fator curioso. Muitas vezes, quando a gente que trabalha com sono pergunta para a pessoa que está com sono ruim como é que está o sono dela, ela acha que está melhor do que realmente está. Ela vai se acostumando ali com aquelas sensações e meio que despreza as sensações desagradáveis do corpo, vai se acostumando com ela, vai considerando aquilo uma sensação normal e vai perdendo a noção do quanto o sono está ruim, tá? Então, o sono é responsável também
por uma parte da percepção corporal e, lógico, do cansaço, né? Existe também uma piora significativa da autorregulação emocional, da cognição e do processo mental, tá? Por quê? Porque o sono ajuda a equilibrar a amígdala, que é uma das áreas responsáveis pelo controle emocional, tá? Então, essa amígdala, se ela fica superativada, ela dificulta o acesso adequado ao córtex cerebral, que são as áreas de planejamento, de lógica e de controle inibitório. Então, fica aquela área emocional muito ativa e a área que deveria fazer o controle dessa emoção, ela fica com uma dificuldade de comunicação. Essa dificuldade de comunicação pode gerar pensamentos catastróficos, que a gente tem um viés de negatividade, né? Esse viés todo mundo tem. Só que ele fica exacerbado. Então, a gente fica com aquela tendência de prever, sempre achando que vai acontecer o pior, aquela sensação de que você tem o tempo todo ali com ameaça constante ao redor de você, que tudo vai dar errado, eu nunca dou conta, tá? Isso é porque a amígdala vai ficar hiperativada e essa perda do freio do córtex pré-frontal não vai facilitar esse controle do pensamento. Olha que interessante, né? Então, a falta, um sono inadequado, vai gerar uma distorção do nosso pensamento, tá? Pode gerar também uma rigidez mental, aquela coisa de tudo ou nada, não, deu uma coisa errada, então eu não quero mais isso, não quero mais, não vou fazer mais isso, não gostei, sabe? Aquela coisa assim, bem radical. Pouca flexibilidade mental, não consegue se ajustar, não consegue encontrar uma outra forma de resolver o problema, dificulta ver alternativas para a solução de situações. Isso, quando o cérebro está muito cansado e economizando energia, ele vai diminuindo essas habilidades, entendeu? Então, você vai perdendo essas capacidades. É muito interessante entender isso, porque se a gente está desligando a área que é responsável pelo planejamento, pela lógica, pela capacidade de organização, a gente pode perceber também que a nossa performance, até no trabalho, ela vai diminuir, não tem como diminuir. Muita gente chega para mim, não, mas eu tenho que trabalhar 2 horas a mais porque eu tenho que dar conta do serviço. É justamente o oposto. Você tem que dormir 2 horas a mais, porque no dia seguinte você dá conta muito mais rápido desse serviço. Ali, muitas vezes, aquela hora, você faz um esforço enorme, já está cansado, o rendimento cai, todas essas distorções que eu estou falando, elas vão ficar exacerbadas e você não tem a mesma performance. Então, o sono é muito importante nesse sentido também. Tá? Existe o pensamento ruminativo. Um sono ruim pode gerar uma série de repetições do pensamento, tá? São pensamentos que muitas vezes não têm solução, mas que ficam ali se repetindo, às vezes até de coisas que já aconteceram, que você já resolveu, mas fica ali de novo, e de novo, e de novo, eu chamo de papagaio. Eu falo com meus pais, lá vem o papagaio, né? Tá repetindo aí, tá repetindo. Vamos dar um jeito de baixar a bola desse papagaio. E a gente, então, fica ali pensando nos erros, em falas dos outros, em conflitos, fica repetindo aquilo tudo na mente o tempo todo. E não consegue desligar. Quando entra nessa fase, tá? Não consegue desligar nem à noite, na hora de dormir, sabe? Não consegue passar pelo N1 bem, não consegue dar aquela relaxada, não consegue soltar os pensamentos, que eles ficam repetidos e muito rápidos, tá? Então, é preciso também fazer um ajuste aí para que esses pensamentos diminuam de frequência e intensidade. Esse tipo de pensamento ruminativo geralmente é uma falha no desligamento cortical e no sono profundo, tá? Quando você não passa pelo N3, aí ele vai aparecer. O pensamento negativo enviesado, tá? É aquele que você tem uma atenção só em uma coisa.
aquilo parece sempre uma falha, uma ameaça ali naquele tipo de elemento que você está prestando atenção, tá? Então, é aquela atenção que você dá a determinadas coisas de uma forma mais intensa. É a diminuição também da percepção de aspectos positivos. Você fica muito focado no negativo mesmo. O sono, existe um filtro emocional no cérebro. Quando esse filtro não está funcionando muito bem, geralmente esse tipo de viés de negatividade tem um peso maior, né? E a gente começa a ter esse tipo de pensamento se o sono está desregulado, tá? Aí tem o pensamento impulsivo ou reativo, que é quando você viu, você já respondeu aquela pessoa, você podia ter parado para pensar um pouquinho melhor. Às vezes manda um e-mail e não pensou direito no que escreveu naquele e-mail, ou como escreveu aquele e-mail e não ficou bom, entendeu? Então, é aquela situação em que você responde impulsivamente. Antes de pensar, você pratica uma determinada ação que pode ser, às vezes, inadequada. Diminuir a tolerância também, né? Tolerância principalmente à frustração, tá? E isso acontece geralmente quando o córtex pré-frontal está ali, reduz o controle inibitório, tá? Dele por causa do mau funcionamento que acontece por falta de sono. Inclusive, também as explosões emocionais, né? Elas podem acontecer. E é bem interessante, gente, porque assim, existe o estresse psicológico, né? Todo mundo sabe, todo mundo conhece. Aconteceu alguma coisa que te estressou, alguém te fechou, ou um filho tirou nota baixa, o marido perdeu o emprego. Existe o estresse psicológico, mas existe o estresse fisiológico. Só que quando a gente está com esses pensamentos distorcidos, às vezes a gente pode colocar essa culpa dessa sensação ruim por falta de discernimento lógico, a gente pode jogar para o marido, para os filhos, no trabalho, a culpa de algum que, na verdade, está na nossa sensibilidade daquele momento de não estar funcionando muito bem. Então, para termos clareza mental, precisamos dormir bem. Para fazer as melhores escolhas, precisamos dormir bem, tá? O pensamento, ele pode ficar também confuso e fragmentado. Então, você tem uma dificuldade de organizar as ideias, de colocar eles em ordem, de colocar um raciocínio lógico que mostre para as pessoas com clareza o que você está querendo demonstrar, o que você está querendo dizer. Tá? Existe o que se chama por aí de névoa mental, que é uma dificuldade de você colocar um raciocínio inteiro lógico na sua mente. Então, você faz um esforço enorme para conseguir pensar coisas que, na verdade, você sabe que em outras ocasiões você falaria sobre aquele assunto com certa destreza, e você não tem. Existe também a falha da memória, principalmente da memória recente, tá? E isso acontece geralmente com a falta de consolidação, tanto em N2, que já começa, como em N3 e também no sono REM. Então, essa dificuldade de organizar as ideias, qualquer que seja a fase, né? 2, 3 ou REM, que esteja fragmentado, que esteja inadequada, ela já vai alterar, tá? Ainda é extremamente delicado isso aqui. E o processo, o pensamento autodepreciativo, né? Que é aquela coisa que você tem culpa, acha que a sua culpa é excessiva, acha que tudo foi sua culpa, uma sensação de incapacidade, de não dar conta de fazer as coisas, a autoestima fica lá embaixo. Às vezes você fala coisas para você que você jamais diria para ninguém que você conhece. Se seus pensamentos estão nesse nível, você não tem nem coragem de falar isso para outra pessoa, se você está se tratando tão mal assim, você tem que tomar muito cuidado. Isso geralmente acontece quando há uma privação crônica associada com estresse prolongado, tá? Então, são dois aspectos. Existe
aí o acúmulo do estresse psicológico com o estresse fisiológico. E aí esses pensamentos depreciativos encontram mais espaço para aparecer, tá? Encontram, o cérebro não tem tanta condição de inibir, porque ele já foi, ele está sendo muito estimulado, né? E o pré-frontal, ele fica quase bloqueado. Eu já vi situações em que ficou bloqueado mesmo, sabe? Pessoa, sabe? Olha, uma situação de bloqueio de pré-frontal pode acontecer por sono, mas pode acontecer por outro tipo de estresse. É bloqueio em prova. Eu já vi inúmeros meninos, estudaram muito, fizeram tudo direitinho, ficaram mais ansiosos antes da prova, não dormiram bem antes da prova, isso gerou aquele bloqueio, e na hora de receber a prova não sabia nada. Aí terminou a prova, não fez quase nada, ficou irritado, nervoso, chateado. Quando recebeu a prova de volta, viu que dava conta de fazer pelo menos 70% dela. Tá? Por quê? Porque já tinha o estresse de fazer uma prova que precisava muita nota. Aí juntou com o estresse da falta do sono na véspera da prova. Às vezes não é nem só na véspera, às vezes está estudando e só espera o pai para estudar e só estuda de noite. A gente, né? Vai fazer uma faculdade, inventa de fazer a faculdade à noite, e vai para a faculdade e já chega tarde. Aí, naquele dia da prova, ainda fica mais tempo estudando, depois da faculdade. Aí vai acumulando, sem sono adequado. Está cultivando, eu falo para eles, vocês estão cultivando um bloqueio mental na hora da prova. Estão cultivando. Botou lá a sementinha, está regando todo dia. Todo dia. Todo dia. Uai, não tem como, gente. Chega uma hora que o negócio não vai dar certo. Tá? Então, esse viés de negatividade, ele vai ficar exacerbado por acionamento de áreas responsáveis pelas emoções e vai distorcer pensamentos que podem associar culpas para você ou para os seus entes queridos ou para coisas que você fez, como, por exemplo, no trabalho, tá bom? E a gente tem que prestar muita atenção nisso, a gente tem que se cuidar muito, preservar muito nosso sono, porque o sono, ele vai interferir, um sono ruim, gente, pode ter sintomas muito parecidos com os sintomas de depressão, com sintomas de ansiedade generalizada, com sintomas de síndrome do pânico, com sintomas de TDAH, tá? Então, tive uma cliente que ela chegou, ela tinha acabado assim, no dia anterior, acho que no dia anterior tinha saído do hospital, o médico tinha diagnosticado síndrome do pânico. Eu fui conversar com ela me falou que achava que dormir era perda de tempo. Então, ela, todos os dias, dormia o mínimo que ela podia. Gente, não tinha como. Uma hora ela caiu no chão, se estrebuchando lá, foi levado para o médico, síndrome do pânico. Chegou para mim e falou, vamos começar aí a cuidar desse sono. Aí a gente fez todo um protocolo do sono para ela realmente dormir, melhorou absurdamente. Muitas pessoas, esse é outro ponto também. Hoje em dia, as pessoas não querem, ficam à noite no celular, ficam à noite maratonando série, tá? E não querem dormir. Dormem menos do que as 7 horas mínimas necessárias para dormir. O que acontece? Começa a ficar distraído. Acaba tendo, gente, é impressionante. Se você pegar aquela lista de pontos do TDAH, essas pessoas têm todos aqueles pontos preenchidos. Aí volta a dormir, acaba tudo. E pensa que tem TDAH. Não, tem desrespeito com a necessidade de dormir. Uma outra coisa que acontece também, né, se dormir mal, é aquela sensação de sono não reparador, que muitas vezes as pessoas dizem assim pra gente, poxa, eu dormi, mas eu não senti que eu dormi, é como se eu não tivesse dormido nada. Agora, uma coisa muito curiosa é que as pesquisas mostram que as pessoas que têm alteração de sono têm muita dificuldade de perceber o quanto esse sono está faltando para ela,
tá bom? Então, agora, nós vamos lá para aqueles pontinhos que eu vou perguntar para vocês, agora que a gente sabe o quanto o sono é importante, a gente vai para aqueles pontinhos, vocês vão anotar aí, tá? Vocês vão anotar, é só para vocês não vão passar isso para ninguém. Quando eu falar zero, de 0 a 10, o 0 é quando aquilo não acontece e o 10 é quando aquilo aconteceu em maior intensidade na sua vida, tá? Então, lápis e caneta na mão, vamos lá anotar. De 0 a 10, qual a qualidade do seu sono? 0, o pior sono, aquele que você, perto de não sentir que dormiu, e 10, o melhor sono da sua vida. De 0 a 10, põe aí. Qualidade do meu sono, tanto. Na média. Não vale. Tem dia que eu durmo que é uma beleza. Tem dia que eu acordo só o terror. Então, na média, seria isso. Então, põe aí uns dias, tal, outros dias. Vamos lá. Às vezes é assim, né, Laura? Durante a semana, tanto, no final de semana, tanto. Na verdade, no meu caso, o que impacta diretamente, Tereza, é o tempo. Então, assim, a qualidade do sono em si, eu já estou compartilhando com vocês. Meu Deus, eu estou abrindo o coração aqui. Ai, meu Deus. A qualidade do sono parece que é boa. O problema é o tempo. Lógico, se eu durmo 5 horas numa noite, se eu durmo 4 horas numa noite, eu vou acordar me sentindo de uma outra forma, entendeu? O problema é o tempo. Sim, sim. Mas lembrando, Laura, quando a pessoa dorme 5, 4 horas numa noite, a produtividade dela no dia seguinte é absurdamente menor. Todas as pesquisas mostram isso, né? Então, como é que eu vou? É enganoso, sabe? Você trocar uma coisa pela outra. Porque se você dormir aquelas 2 horas antes, é muito possível que você consiga render 2 horas a mais no dia seguinte. Total. Em termos de produtividade mesmo. Eu já fiz, nossa, inúmeras vezes. Vamos lá, o que você dá conta de fazer durante o dia? Tá, vamos fazer o protocolo do sono, depois nós vamos medir isso aqui de novo. Aí eu convenço a pessoa de fazer o protocolo, quando faz a medida, eles falam, não acredito. Eu não acredito, porque aí, o que a gente faz? A gente pede para eles passarem alguns dias anotando. Vocês podem fazer isso. Vocês vão anotar aí qual a qualidade do seu sono naquele dia, quantas horas você dormiu. Eu peço muito, anota aí. Quantas horas você dorme durante a semana e quantas horas você dorme no final de semana. Tá? Porque muita gente acumula horas para dormir e no final de semana dormir mais. Isso não é o ideal. Tá? E não restaura normalmente. Sabe o que as pesquisas estão mostrando? Que você pode acumular sono. Você dorme mais durante um período para você estar muito descansado para no outro dia dormir um pouquinho menos, mas não o contrário. Recuperar não rola. Recuperar é mais difícil, você tem sempre um prejuízo. Entendeu? Mas se você dormir mais, relaxar mais no dia, você às vezes consegue realmente dormir um pouco menos no dia seguinte. Beleza, eu tô até preocupada, gente, porque assim, ó, a ideia seria acabar em 5 minutos. Eu não quero. Tereza, eu não vou ter como te liberar em 5 minutos, não. Tá, eu vou acelerar. Então, olha só. Anotei 5 perguntas aqui para lhe fazer. Mas vamos pro teste, vai. Vamos lá. Esse aí vocês têm que saber. De 0 a 10, humor. Não precisa responder agora, não. Põe aí, 0 a 10, humor. Você vai avaliar seu humor de 0 a 10. Você vai avaliar ali por uns 3 dias, 4 dias. Alguns dias durante a semana e alguns dias de final de semana. O quanto você precisa de café ao acordar. É muito necessário. Então, seu sono também não está muito bom. 0 a 10, a tolerância à frustração. Tá? Anota aí. 0 a 10, a sua disposição pela manhã. E que hora a sua energia cai? Que hora a sua energia cai durante o dia? Cai às 10 horas? Cai depois do almoço? Cai às 17? Cai às 20? Porque o ideal, gente, é ficar com um sono muito bom até às 20. Né? Com a disposição
pelo menos mediano até as 20 horas. 17, dá uma diminuída mesmo, é normal, ali todo o ciclo circadiano vai mudar, mas não é aquela coisa que te deixa, como é que eu vou dizer, imprestável, sabe? E quando você tem um sono bom, você tem uma emoção muito mais tranquila, tá? Muito menos reatividade, muito mais tolerância, muito mais energia, uma estabilidade emocional, você tem mais clareza mental, você consegue ficar presente ali no momento por mais tempo, que isso é uma coisa que hoje em dia quase ninguém consegue, e você tem mais, você se percebe mais, você se olha mais, você se cuida mais, você percebe a sua identidade, você percebe quem você é, porque você tem uma constância em quem você é. Quando você começa a ter um sono ruim, você fica tão instável que às vezes você desconhece quem é você mesmo, sabe? Você fica estranho. Agora, para cuidar do sono, a rotina do sono, é importante começar de manhã. A primeira coisa, anota aí, ó, é acordar, beber água, tá? Porque Tereza, capô? rapidinho, antes de você ir para essa parte, tem uma pergunta aqui da Lê, né? Só pedindo para repetir os itens para avaliar. Então, o Tá, primeiro, repete para a gente, por favor, que aí você vai para essas dicas preciosas. tá, eu tenho aqui uma. Qual a qualidade do A sono? qualidade do sono, a hora que você dorme durante o dia, né? Durante a semana e nos finais de semana. A qualidade, de 0 a 10, o seu humor. De 0 a 10, a instabilidade emocional. Se você varia muito. Se você precisa do café da manhã. De 0 a 10, a tolerância à frustração. De 0 a 10, a disposição ao acordar. De 0 a 10 também, o cansaço, na hora que acorda também. E que hora a sua energia cai. Se 10 horas da manhã, depois do almoço, 17, 20 horas, que hora que ela baixa mesmo, que você já não dá conta de mais nada. Tudo isso, tá? Vai mostrar se você está realmente tendo um sono de qualidade. Quando você tem um sono de qualidade, você realmente tem uma clareza mental, você acorda bem-humorada, tudo isso vai acontecer. Esses são indícios de que seu sono pode não estar muito bem. Muito bom. Beleza. Todo Tá mundo bom? anotou? Que aí agora a gente vai então para o cuidado desde que acorda. Socorro, Deus. Mas não é Acorda, tem que difícil, cuidar. não, Laura. Tem muita coisa que você. É você lembrar que você tem que fazer, tá? Porque não são itens difíceis. Por exemplo, você pode dormir já com um copo d'água do lado da sua cama. Quando você acorda, a primeira coisa que você faz é beber aquela água ali, tá? No mínimo 200 ml. Eu tomo 600. Tá? Aí eu acordo, tomo ali 200, depois eu tomo mais 200, depois eu tomo mais 200, já dá 600. Antes mesmo do café da manhã. Agora, uma coisa importante que vai regular o ciclo circadiano é a luz natural. Então, abrir a cortina. Se você puder se expor ao sol durante um períodozinho ali, 5, 10 minutos, se o sol estiver muito forte, ou aquele dia que tem muito sol, 5 minutos é suficiente. Se estiver nublado, você tentar fazer as coisas, ou de repente, colocar ali uma mesa, ou algum lugar que você possa tomar o café tomando um solzinho, tá? Muito bom também. A atividade física pela manhã é mais recomendada, tá? Para o sono. Ela ajuda demais a você, vamos dizer, realinhar todo o metabolismo, porque a atividade física é excelente para realinhar o metabolismo e para ajudar no sono, gente. Aí, o café da manhã. O café da manhã, o cafezinho mesmo, o ideal é que ele seja, no mínimo, 2 horas depois que você acordou. Por quê?
A cafeína, ela entra nos receptores de adenosina, ela tampa os receptores de adenosina, e aí você fica com aquela sensação boa, né, de que você não está cansada, mas de noite ela pode interferir na hora de você dormir. Se você não toma o café imediatamente na hora que você acorda, logo em seguida, mesmo que você esteja meio cansadinho, vai fazendo as coisas, espera um pouquinho para tomar o seu café, para regular o sono da noite, tá? E aí, depois, 10 horas da manhã, você toma o seu café. Aí, o café, o ideal é que não passe ali. Tem gente que fala 17 horas. Eu sou uma eu metabolizo o café de forma muito lenta. Então, para mim, passou do meio-dia, eu já não estou mais tomando café. Eu estou deixando de tomar até o cafezinho das 2 horas da tarde. A gente vai envelhecendo, a gente tem que começar a cuidar mais. Então, os descansos. Gente, sabe quais são as horas interessantes da gente fazer essas paradas que a gente deve fazer durante o dia para a mente diminuir a velocidade mental? Pode ser, por exemplo, na hora do almoço, pode ser com seus filhos. Vamos sentar ali na mesa, vamos falar dos alimentos que estão ali, vamos provar, vamos comentar a textura, os sabores que você tá sentindo ali, tá? A aparência da comida, entendeu? O fato de você estar presente na hora da alimentação é fantástico. Outro momento, e é um momento ali que vai demorar quanto tempo ali? 10, 15, 20 minutos, às vezes mais. Então, um momento super importante. O banho, gente, prestar atenção no que você está fazendo durante o banho, é outra pausa importante. Todo dia você toma banho, certo? Todo dia você escova o dente, certo? Você escova o dente pensando no que você está fazendo ou escova o dente já deixando a cabeça solta, louca, desvairada? A gente pode escovar o dente percebendo o que a gente está fazendo. Tá bom? Então, veja que não gasta tempo para isso. É o seu tempo melhor aplicado. À noite, redução de telas, todo mundo sabe, né? Redução de tela, de luz azul, tentar uma desaceleração mental, eu falo muito. Você vai ouvir alguma coisa, você vai querer ver mesmo que seja ouvir um podcast, por favor, né? Alguma coisa que seja mais tranquila. Às vezes, você quer ver, mas eu gosto de assistir ali 1 horinha de uma série. Procura pelo menos uma série calminha. Não vai assistir um filme de terror, um filme de violência antes de dormir, porque não vai dar certo, tá? Então, buscar cuidar dessa desaceleração mental. A água, né? Lembra que eu falei da água lá, né? Que tem aquela enxurrada para limpar tudo. Você tem que repor, deixar aquela água vai sair toda, que ela tá suja, né? E você tem que repor uma água adequada aí para voltar a ter as condições para trabalhar bem, para funcionar bem. Então, o ideal é 2 horas antes de dormir, beber uns bons copos d'água até 2 horas antes de dormir, e depois, se você precisar ainda de alguma água para dormir, vai no banheiro antes de dormir, mas você dá pequenos goles, só para não ficar com a boca seca e tal, mas não ficar com sede, mas também não encher a barriga d'água. Se você vai acordar para ir ao banheiro, você vai romper ali algum daqueles ciclos do sono e vai ter prejuízo. O ideal é não ir ao banheiro à noite, tá? Tem uma coisa que é muito legal, gente. Lembra que eu falei da temperatura? Você vai em N2 vai cair a temperatura, tem 2 formas de você diminuir a temperatura. Ou é o banho frio ou o banho quente. É muito interessante isso, porque o banho frio, ele realmente vai diminuir sua temperatura externa e você vai conseguir dormir. Só que não é um banho gelado não, tá, gente? O banho gelado vai fazer o contrário. É o banho só frio, só para diminuir a temperatura corporal. Ele vai ser ali entre uns 23, até menos graus ali, 20 graus. Não é gelado, não. Agora, o banho quente também funciona no sentido oposto. Você esquenta o corpo, aí o corpo aciona o mecanismo de esfriar ele. Então, tanto o banho quente quanto o banho frio, à noite também ajudam a dormir. Aí você tem que descobrir o que é melhor para você, o que você gosta mais, o que facilita o seu relaxamento com mais tranquilidade. Aí eu gosto de dormir com venda, porque tem que estar tudo muito escuro, né? Escuro de verdade, não é para ter nenhuma luzinha ali quando você vai dormir. Então,
para eu garantir que eu vou dormir efetivamente no escuro, que meus sensores sensíveis dos meus olhos não vão ser estimulados, eu ponho venda, pronto, resolve meu problema. Eu tenho blackout, eu tenho venda, para garantir que as coisas vão funcionar super bem. Alimentação, principalmente para mulheres. Tem mulheres que precisam comer alguma coisa mais tarde, fazer uma cena, né? Aquela refeição de final de início de noite. Tem pessoas tem principalmente mulheres que precisam. O que eu sugiro ali? Nada, não abra nenhum pacote, nada de desempacotar. Você pega uma maçã, come uma maçã. Ai, mas uma maçã só não dá. Faz uma batata doce para você, come um pedaço bom de batata doce ali. Mas nada que dê pico glicêmico, porque se der o pico glicêmico, depois vem o pico de adrenalina e aí você não dorme bem, tá? Então, tem que ser alguma coisa com baixa carga glicêmica e baixo índice glicêmico. Algum alimento assim. E nada ultraprocessado, tá? De preferência, uma coisa bem natural. E, geralmente, as pessoas me pedem alguma coisa doce para comer. Por isso que eu botei essas sugestões aqui. Tá? Gente, sono não é dívida. Não é, a gente não fica compensando uma semana ruim no final de semana, sabe? Uma noite ruim tem muito efeito ruim, tá? Então, o melhor realmente é ter uma estratégia para você conseguir dormir bem todos os dias. E, eventualmente, uma vez por mês, uma vez em 2 meses, uma vez no ano, você dormir mal, ok. Mas, assim, você ter sistematicamente dias em que você dorme pouco, não, olha, isso é aquela velha história. Você está cultivando o caos. Uma hora, ele vai aparecer. Tá? Então, eu desejo a vocês que vocês tenham um sono maravilhoso, completamente restaurador, tá? E que vocês consigam estar muito bem na hora de acordar, para ter aquele momento maravilhoso de energia, paz, tranquilidade na hora que vocês acordam, tá? E eu realmente, assim, fui um pouco catastrófica aí, né? Falei de muitas questões, mas é que eu chamo muita atenção, porque eu faço avaliação dos clientes no consultório, dos pacientes, falo para eles, muitas vezes eles não acreditam, tá? Então, a gente tem que levantar uma série de condições para eles realmente perceberem que eles estão naquele momento e que não é para descuidar do sono. Eu acho que essa aula, inclusive, tinha que ser de manhã, gente, porque assim, ó, tu ativou meu cortisol geral, Tereza. Vou conseguir dormir agora não, Vamos lá, então. demais, minha filha. Vou ensinar outra. Agora, você vai botar a mão na barriga, bota a mão aí na barriga, tá? E vai fazer um movimento abdominal na respiração, tá? Então, põe a mão na hora que você encher o pulmão de ar, ele vai descer até lá embaixo, porque o pulmão, ele vai até essa área de baixo da barriga. Então, a gente precisa encher todo ele, tá? Então, enche ele, expande e solta bem devagarzinho. Esse é o peixinho do CEDIB? O peixinho do CEDIB, ele tem 4, 4 e 4. Ele tem 4 segundos para inspirar, 4 segundos para segurar, 4 segundos para soltar e depois 4 segundos para segurar de novo. Aqui eu estou ensinando um outro tipo, que é para diminuir a ativação do simpático e aumentar a ativação do parasimpático. Então, você vai encher, cada vez você vai tentar encher um pouquinho mais, mas não pode tentar, na hora de encher, ficar forçando tanto que fica todo tenso, não. Se tensionar, já está errado, tá? Então, você vai encher a barriga de ar, bem, o mais devagar que você consegue ali, com um certo conforto, e soltar o ar, tá? Pelo nariz, mais lentamente do que você inspirou. Uma boa inspiração, a expiração dela tem que ser 25% maior que a inspiração. Tá? E aí vocês podem fazer. Esse é um exercício que a gente pode fazer quando estiver muito acelerado, para desacelerar antes de dormir? Sempre. É um exercício
Esses exercícios respiratórios, gente, eles são muito, muito, muito eficientes. E quanto mais você treina, mais o seu corpo percebe ele como uma forma de se autorregular. O corpo busca a autorregulação, sabe? Então, se você repetir esse tipo de exercício, entrou numa fila, tá esperando alguma coisa, você começar ali a fazer esse, tô esperando o meu almoço chegar, faz a respiração. Você pode estar numa mesa, conversando com seus amigos, enquanto os outros estão falando, você está ali ouvindo e fazendo a respiração. Entendeu? Então, você pode estar fazendo a respiração nesses momentos, e quanto mais você repete, mais o seu corpo vai entrando, vai entendendo que existe uma fórmula de diminuir aquele desgaste. E ele vai buscar, vai chegar um momento, eu tenho uma respiração no consultório, que quando as pessoas treinam certinho, porque ali eu monitoro coração e pulmão, e a gente grava o ritmo exato da pessoa. Então, ela leva para casa aquela respiração para ela, individual. Quando ela treina 2 meses aquela respiração, chega uma hora que quando ela está entrando em estresse, ela sente, ela não está pensando, ela está pensando ali no Fazendo estresse, automático. administrando o estresse. Aí ela dá aquela inspirada. É o corpo que aprendeu, já percebeu o momento de estresse e já está ativando a respiração profunda. Entendeu? Aí aquela pessoa acorda, opa, tô me estressando, eu já vou ajudar meu corpo ali, já sei que eu tenho que diminuir o meu ritmo respiratório. Porque quando a gente está enchendo de cortisol, quando a gente está estressado, o ritmo respiratório vai ficando muito curtinho. Tá dando sinal para o corpo para liberar o cortisol, para ligar o alarme. Quando a gente aumenta, ele vai, então, percebendo que não, tá tudo bem, então agora eu vou relaxar. Perfeito, é hábito, né, Tereza? E aí, esse é um ponto importante. O dormir mal acaba se tornando um hábito também. Só que o dormir bem é um hábito que a gente tem que substituir. E aí, eu quero 2 coisas aqui. Primeiro, perguntar se alguém tem alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa. E a outra, Tereza, que dica você daria? Se tu pudesse dar uma dica, eu sei que existem várias coisas que influenciam, a gente já viu aqui, você já deu várias dicas aqui, inclusive para a gente começar a cuidar do sono a partir do momento que acorda, mas para aquela pessoa que está assistindo aqui e se viu assim, rapaz, o negócio está feio, eu preciso tomar uma providência urgente. Você não vai acreditar que é hábito. de todos aqueles tópicos, sabe qual que eu vou te dizer? Qual? Se expor ao sol no primeiro momento do dia. Ou seja, o ciclo circadiano. Ou seja, por incrível que pareça. Isso. Entendeu? No país que a gente vive. Olha só, se você tem, sua cama é perto de uma janela, sua sala tem um sofá, mesmo que você, eu gosto de ficar ali na minha cama mais 5 minutinhos, é perto de um sofá que bate um sol, sabe? Pega, levanta, abre a cortina ali, deita ali, fica esquentando no solzinho 5 minutos, com o sol perto, não precisa nem bater direto no rosto, perto do rosto, sabe? Porque tem que as células fotossensíveis, elas têm que ser ativadas, porque o que vai acontecer? Vai começar a gerar toda aquela cascata de funcionamento metabólico para chegar às 9 horas, 10 horas da noite, você está exausto, você está pedindo cama. Fantástico. Então, pelo menos se expor ao sol, gente, logo que acordar. Vamos tentar hoje todo mundo dormir mais cedo, né? Todo mundo já fazer esse compromisso. Fazer a respiração e caminha. Caminha. Eu vou ter que fazer uma coisa errada, Tereza. Eu vou ter que ir na academia ainda, porque eu não quero faltar hoje, entendeu? Mas eu vou fazer a respiração quando eu chegar da academia para tentar não dormir tão tarde como eu tenho dormido esses dias. Se seu marido amanhã vai buscar as meninas e dorme até um pouquinho mais tarde, vai levar as meninas para a escola e dorme até um pouquinho mais tarde. Pois é, hoje eu me permiti, tá? Dormir até mais tarde. Eu queria ter acordado bem cedo para trabalhar. Eu falei, não, vou dormir um pouco mais. Eu fiz sem querer o que tu sugeriu, realmente, né? A dormir um pouquinho mais para poder render um pouco mais. Mas deixa eu perguntar, alguém tem alguma dúvida, gente? Porque eu tenho uma lista ainda, tá? Mas eu não vou passar na frente de vocês, vou deixar vocês falarem antes. Se ninguém tiver dúvida, eu vou falando as minhas aqui. E lembrando que a gente prometeu a aula ali até 8 horas, então, né, quem precisar sair, se precisar sair, depois a gente manda a gravação para vocês, mas quem puder ficar, fica, que eu tenho certeza que vai ser bem interessante. Fala, Ale. Tereza, tudo que você falou, nossa, a gente começa a ver que talvez muitos adoecimentos tenham sido
iniciado nesse sono ruim. Tenho e aí eu certeza. fiquei pensando aqui, porque o meu filho tem TDAH e na época do processo de diagnóstico a gente fez a polissonografia, né? E aí a gente viu que não era um problema do sono, então estava ali mesmo dentro do TDAH. E é para a gente um desafio esse sono contínuo dele, sabe? Que você falou ali de não interromper, porque ele desperta várias vezes na noite. E Né? não tem apneia. Não, ele não tem. Melhor Não tem assim, melhor apneia, assim. não tem ronco. E aí, quando você falou sobre a questão do despertar ali entre os 4, 5 ciclos que precisa acontecer, aí eu fiquei, gente, como que eu vou ajudar ele nisso, né? Fiquei pensando A sobre isso. mente da pessoa hiperativa é muito agitada. Então, você tem que realmente fazer uma higiene do sono com ele muito mais cuidadoso, tá? Então, esse final, e às vezes, inclusive, eles têm uma tendência a se agitar muito à noite, tá? Então, esse final de noite aí, você tem que criar uma rotina. Cria a melhor rotina. Quantos anos ele tem? Ele é novinho? Agora tem 12. Mas, 12. assim, desde bebê era isso, né? E aí a Isso. gente estava sempre buscando o diagnóstico e as pessoas falaram, hiperatividade, até que consolidou mesmo que era hiperatividade. Mas, assim... Mas o sono ruim agrava a hiperatividade. Sim, e foi o que você falou. Ele se mexe tanto que às vezes a gente ouve um barulho assim, é ele se mexendo na cama, né? Batendo na parede, assim, às vezes. Aí a gente leva até um susto, mas a gente percebe que é ele num sono que a gente fala, Veja gente, com o médico se ele não tem pernas inquietas. Tá. Mas, de qualquer forma, todos esses tipos de respiração, lá no site, estão vendo aqui, ó, www.cedib? Lá tem um peixinho, tá? Só vocês entrarem lá, se inscreverem lá, vocês recebem um peixinho que enche e infla, né? E diminui de tamanho. É um baiacuzinho. Então, ele fica grandão, depois ele fica pequenininho. Isso é para criança, mas para o adulto pode usar só a velocidade mesmo. E ali tem todas as instruções de um tipo, chama respiração quadrada. É um tipo de respiração específica para melhorar, para diminuir essa agitação. Você não precisa, como criança ainda, né? Você não precisa começar com ele aquele tempo todo que está lá. Você pode fazer ali, começa com 1 minuto, depois, quando ele vê que ele já dá conta de fazer bem, 1 minuto passa para 2. Aí no dia que ele está agitado demais, você pica vários 1 minuto, em vez de botar 4 de uma vez, tá? Então, seja bem flexível, mas vai treinando ele nesse tipo de respiração. E o peixinho infla e desinfla, porque é para inflar mesmo a barriga. Crescer a barriga e diminuir a barriga. Tá bom. Obrigada, Tereza. Nada. Foi excelente. Dá para a gente repensar a vida nessa aula aí. Foi muito boa. Queria mesmo que fosse, gente. Fiz com o maior carinho para vocês. Fui um pouco longa, mas é que a maior dificuldade que eu tenho é convencer as pessoas de que é importante, sabe? Então, eu fui falando cada pedacinho, tentando mostrar para vocês que há todo um processo ali durante o sono. O sono não é qualquer coisa. O sono é uma das partes mais importantes do nosso dia. Então, eu passei mesmo devagarzinho em tudo, fui olhando aqui e falei, meu Deus, não vai dar tempo, ainda tem que falar. E eu ainda falaria de mais coisas, mas enfim, né? Eu quis falar bem devagarzinho daqueles itens, porque eu acho que é o que mais dificulta, é dar o verdadeiro valor ao sono. Verdade, eu acredito que o objetivo foi alcançado, porque se todo mundo estivesse sentindo como eu estou me sentindo, tá todo mundo preocupado aqui agora com a qualidade do seu sono. Eu fico feliz, apesar de ser uma sensação não muito agradável. Ó, a Pri Moreira está dizendo, dormir bem é o novo luxo, e é mesmo, Pri. Não Só que é pode. um luxo, na verdade a gente pode até dizer o seguinte, não é nem luxo, é necessidade básica, né, Tereza? A gente tem mesmo que tornar isso inegociável, e eu tô falando, gente, por experiência própria, porque eu, Laura, tenho tomado muito esse cuidado com a questão do sono. Eu ainda estou longe de estar com um sono que eu considero ok, porque eu tenho ainda dormido pouco, menos do que eu sei que eu preciso para me sentir descansada. Mas sabe quem me chamou a atenção também para essa questão do sono, Tereza, e você falou sobre isso? Foi justamente o nutricionista. Quando eu comecei lá o cuidado com o meu processo de emagrecimento, eu não entendi nada, que ele falou assim, como é teu sono? Olha só, se tu quer emagrecer, você precisa dormir melhor. Como?
E ele me chamou a atenção para isso, entendeu? Que você falou sobre isso, né, realmente. Eu Gente, botei ó, esse, eu para as botei mulheres, esse item, eu botei esse item especificamente porque eu sabia que ia ter muita mulher. E a total. gente sempre está cuidando do peso e não dá para emagrecer dormindo mal, não dá, não Total. funciona assim, é só lamento. Eu gostaria muito, mas não é assim que a banda toca, não adianta. Tereza, só uma dúvida, assim, aqueles 200 ml de água que você falou logo ao acordar, tem diferença a temperatura da água? Natural, gelada, alguma que não Não, é tem indicada? algumas pessoas que gostam, que falam da água um pouco morninha. Eu acho que aqui na nossa região a água já é morninha de manhã, né? Se ela está do Natural lado tá da bom, né, gente? cama, já é o suficiente. Você pode só quebrar um gelo ali, para não dar um baque muito grande, né, no estômago, não dar um susto muito grande nele, mas procura ao natural ou fria, tá? Já vi que você gosta mais para fria, né? Eu gosto de misturada. Isso. Então, se pudesse misturar, Pode seria bom. ser misturada. Laura, qualquer água é melhor do que nada. Do Então, que se nada, você não vai concordo beber plenamente. água e se você só dá conta de tomar água gelada, tome água gelada. Melhor do que não tomar, entendeu? Seja Perfeito, flexível, se ame, mas tome a água. perfeito. Você falou, eu tinha colocado uma pergunta aqui sobre. Existe a possibilidade de recuperar o sono? Você já respondeu isso ali, né? Olha, existe alguma recuperação do sono, sim. Mas a recuperação total do sono que você perdeu, não. Tá? Ok, vamos tentar dormir. O mínimo, 7 horas mesmo, que você também citou? Tem pesquisas que mostram de 7 a 9, tá? Eu, por exemplo, Tereza, eu tenho que dormir 8 horas. Se eu não dormir 8 horas, eu fico capenga. Eu sei que o meu limite são 8 horas. Então, o que eu sugiro, às vezes, é a pessoa, quando tiver férias, alguma coisa, tentar passar uns 10 dias assim, dormindo sempre no mesmo horário, tá? Um horário não muito tarde, né? Uns 10, 11 horas da noite, e não tendo hora para acordar. E todo dia ela vai anotando, 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 anotando. Eu faço isso muito com os pais dos meus clientes, que eu tenho muita adolescente, muita criança, né? Eles passam, então, as férias fazendo monitoramento do sono. Quando chega no final, a gente vai olhar e a gente consegue ver perfeitamente, quando chega no final das férias, ou no período final dessa repetição, quando os meninos, eles percebem que o humor muda, que a forma de agir, o comportamento muda, o carinho dele com os pais muda, a boa vontade muda, sabe? A dedicação muda, a paciência muda, a frustração diminui, sabe? Do nada, é a mesma coisa, mas eles têm mais tolerância à frustração. Então, eles percebem que os filhos estão melhor e aí eles calculam o tempo que eles realmente precisam. Agora, a criança e o adolescente precisa ser recalculado, assim, de ano em ano, ou de pelo menos 6 meses, dependendo da época, porque eles vão. Gente, o adolescente vai aumentar a quantidade de sono que ele precisa. Ele vai mudar ali, entendeu? Principalmente nas fases de crescimento. Então, ele vai precisar dormir mais tempo mesmo. Chega adolescente que dorme 10 horas, 11 horas. Entendeu? E é porque precisa, tá? Então, para o pessoal mais novo, tem que fazer esse cálculo de vez em quando, para fazer de novo, recalcular. E aí, calcula quanto tempo, conta de trás para frente. Hoje eu tenho um monte de menino que vai para a cama às 8 horas da noite. Os pais, botei nas férias agora para fazer, os pais fizeram, me mostraram, falaram que, olha aí, falei que estava dormindo pouco. Aí eu falei, eu teimei, mas agora eu descobri, porque o comportamento dele mudou completamente. Então, pronto, agora é tal hora que vai para a cama. E não tem Não, isso. choro, nem vela, nem reza. Tal hora, tá na cama. E isso é valioso demais, gente. Quer filho colaborativo, então põe ele para dormir mais. Olha que beleza! Simone, você levantou a mão. Exato. Você quer às vezes, eu falo para os pais assim: você não conhece o filho que você tem. O filho não é isso que você me falou. Ele não tem essas características. Aí o pai põe o menino para dormir, as características do menino mudam. Incrível. Simone. Tereza, maravilhosa, com certeza, essa Muito. aula. Muito bom ouvir. É,
eu fiquei aqui pensando, porque eu atendo muito os pacientes psiquiátricos que usam medicação para dormir. E aí, quando você fala desses pensamentos ruminativos, da coisa do pensamento impulsivo, do pensamento que é mais tendencioso para os aspectos negativos e tal, e fica muito, né, entra num loop, assim, E é negativo. A medicação para dormir, claro, não é ideal, não sei o quê, mas no caso, né, de quem eu estou falando, assim, as pessoas realmente eles precisam tomar. Tomam, né, toda uma questão mesmo, psiquiátrica. Mas aí chega nesse estágio a medicação chega no N3, porque tem muitos pacientes que falam que não sonham. Paciente esquizofrênico, por exemplo. Mas pode ser só porque ele não chega, ele não acorda na fase do sono REM, tá? Pode ser isso. Mas é triste falar isso, mas eu vou falar para vocês. Medicamento para sono não é um medicamento que melhore a qualidade do sono. Sim. Ele vai fazer a pessoa dormir, entendeu? E muitas vezes é necessário. Não é porque eu estou falando isso que eu estou dizendo, não, ninguém pode tomar medicamento para sono. Não estou dizendo isso, não. Agora, eu vou dizer uma coisa, eu vou ser bem franca. Um medicamento para sono é para ser tomado só no período em que ele é necessário. Ele é para ser retirado ali com poucos meses, 2, 3, 4 meses, sabe? 5 meses, assim, muito. Tem gente que toma remédio para dormir durante 10 anos. Sabe? Muito. Não é isso. Não é assim que a coisa vai funcionar direito. Então, tem que fazer um bom acompanhamento psiquiátrico, tá? Sim. Tem que estar muito bem acompanhado. Olha, tem uma pesquisa que mostra que a pessoa foi com depressão e serotonina. Acho que foi. E o que acontece? Um grupo tomou serotonina e era um recaptador de serotonina, eu acho. Um medicamento para recaptar serotonina. Tomou o medicamento e fez atividade física. Um outro grupo só tomou o medicamento. E um outro grupo fez só atividade física. Sabe o que aconteceu? Todos os grupos tiveram o mesmo efeito. Em relação à melhora. Tá? Então, assim, depois eles continuaram estudando essas pessoas, fizeram um tratamento, e depois, na hora de soltar, sabe qual foi o grupo que permaneceu mais tempo sem queda, sem retorno à situação anterior? Foi estava fazendo exercício. Que fez só exercício. Sim, acredito. Tá? Por quê? Geralmente, esses remédios, eles distorcem um pouquinho o sono ali. Então, esse pessoal tem que tirar, ele precisa, na hora certa, no tempo certo, do jeito certo. Inclusive, para fazer retirada, tem que fazer também do jeito certo. Sim. Mas não é para passar uma vida, anos e anos e anos, entendeu? Tomando esse tipo de medicamento. Tem até situações, pacientes que têm característica de realmente o uso do medicamento a vida toda, mas são raríssimos. O problema é que hoje virou assim, tá? Você começa e recebe um remédio ali e você passa o resto da vida tomando. Não, gente, é isso não. Tá? Então tem que tomar muito cuidado. E a atividade física, tanto quanto o sono, é importantíssimo. Tá? Importante, tem que fazer atividade física, preferencialmente todos os dias. E a atividade física não é exercício físico. Exercício físico, você tem lá na sua academia, você vai lá e faz. Mas a atividade física, você pode fazer caminhada, você pode limpar a sua casa, tem um monte de coisa que dá para fazer. Aí vocês vão falar lá, não vou entrar nessa parte aí, não, senão... Não, foi perfeito. Com isso, eu não vou nem fazer a última pergunta que eu vou fazer, depois eu vou marcar uma consulta contigo para a gente continuar esse negócio. Mas você já deixou aqui, literalmente já deixa para a nossa próxima aula do PAD, gente, que não vai ser semana que vem, porque será segunda de carnaval, vai ser exatamente daqui a 2 semanas, em que a gente vai estar recebendo uma outra especialista convidada, que vai ser a personal trainer. Então, nós teremos uma personal trainer aqui falando justamente sobre isso, sobre a importância da atividade física. Não necessariamente, claro que exercício é muito importante,
Mas antes mesmo dele é a atividade física, movimentar o corpo. E quem vai estar conduzindo essa aula junto com a personal trainer vai ser a nossa queridona aqui, a Lê Procópio, tá? Então já fica o convite para vocês. E dito isso, então, vamos encerrar, né, minha gente? Porque 8h30, mas não tinha jeito, né, Tereza? Gente, desculpa aí, eu tenho a língua maior que a boca. Não foi necessário. Tanto é que você vê, ó, só saiu quem tinha que sair. O povo ficou em massa, em peso aqui. Que bom, gente. Obrigada pela participação, pela presença de todos. E vamos realmente cuidar do nosso sono, que é questão, é necessidade básica de qualidade de vida, porque realmente é primordial. Tá bom? Beijo. Beijo. Fiquem com Deus e até a nossa pessoal. próxima aula do PAD. Vamos todo mundo fazer atividade física, dormir melhor, inclusive para prevenir o esgotamento, gente. Pelo amor de Deus. Tchau, É isso aí. tchau. Tchau.